comida em Paris. Se você é uma daquelas pessoas que nas suas viagens adora apreciar a culinária local, você está no vídeo certo. Nós vamos passar 4 dias aqui na Cidade Luz e compartilhar algumas gostosuras da gastronomia francesa. E para começar com o pé direito, vamos agora logo de cara no restaurante mais antigo de Paris, onde já comeram figuras como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Hemingway, Victor Hugo e até Napoleão, que quando comeu aqui não tinha dinheiro para pagar a conta e acabou deixando um chapéu como garantia. Vamos lá. Fundado em 1686, o Le Procope é considerado o mais antigo café-restaurante em operação contínua em Paris e um dos mais antigos na Europa. Localizado no bairro de Saint-Germain-des-Prés, o Le Procope é tão renomado por sua atmosfera histórica e encantadora quanto por sua cozinha de excelência. Logo ao entrar, somos transportados para o passado, graças à decoração e ao mobiliário, que lembram os tempos áureos do estabelecimento. Estamos aqui almoçando no restaurante mais antigo de Paris e ele aceita sim pet, super pet friendly. Trouxeram até água para o Alia e agora ela está descansando das andanças aí durante o dia. Aí no Le Procope e a Alia está com a gente. E a comida? A comida está sensacional. Eu comi por enquanto só a entrada, um terrine. A comida tá ótima, o vinho então tá sensacional. O vinho sempre ponto alto, né? Muito bem. O cardápio do Le Procope é bem variado, com destaque para receitas tradicionais da culinária francesa, inclusive com algumas receitas históricas. Há também opções de queijos e sobremesas variadas. Nós fomos no menu Procópio, que é servido do meio-dia às 18 horas, que te dá a opção de pedir entrada e prato principal, ou então prato principal e sobremesa. Ou se você preferir, pegar os 3, entrada, prato principal e sobremesa, por um valor fixo. As opções são essas que estão sendo mostradas no vídeo. O Le Procope parece um museu. O ambiente do restaurante está recheado de vários artefatos históricos, como este, o último bilhete de Maria Antonieta antes de ir para a guilhotina. Inclusive o item que eu falei no início, o chapéu de Napoleão Bonaparte autêntico, tem um lugar de destaque exposto no restaurante. Eu sou apaixonada nesse prato e tá muito bem feito, a carne desmancha. A faca caiu. Vida de produtor de conteúdo, né? Oh, merci. Já tem uma faca nova. A carne desmancha e se você tem dúvidas sobre a pimenta, se é muito forte, não é. Fica muito saboroso e acompanhado de purê de batata. Tá muito bom, muito bom. Eu pedi um risoto de prato principal. Risoto é um prato italiano, né? Não é francês, mas é um risoto feito com técnicas francesas. E esse risoto aqui, ele está saborizado com trufa. Você já comeu trufa? Põe nos comentários aí se você gosta, porque quem comeu, aí se divide em 2 grupos. Tem gente que gosta e tem gente que acha muito forte. Coloca nos comentários se você gosta, se você já comeu e se você gosta de trufa. Esse risoto com trufa, vou dizer pra você, não é assim o prato típico da culinária francesa, mas acho que você vai entender que eu pedi aqui também, porque tá muito gostoso e eu adoro trufa, então dá licença, eu vou me deliciar com meu risoto com trufa. E muito graças ao filme da Amélie Poulain, né, muita gente tem esse fetiche de ver um creme brulee desse aqui e aquele prazer, para muita gente, melhor até que comer o creme brulee e quebrar a casquinha.
sacrifício e vou experimentar o primeiro pedaço. Bom apetite. Sobremesa. Algo tão simples, mas que pode ser tão gostoso, né? Crème brûlée é um prato que não poderia faltar num vídeo sobre comidas de Paris, né? Nossa orgia gastronômica aqui, né, ficou €85,50. E aí, conversando com a Andréia, eu perguntei a respeito de como funcionava aqui em Paris a gorjeta. E ela comentou que, assim, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, não é obrigatório. E aí você dá se você quiser dar mesmo. E, no geral, a gente acaba sempre dando uma gorjeta, né? Então, paguei um pouquinho a mais, paguei €90. Então, fica aí para vocês saberem, caso vocês, né, se sintam à vontade de pagar a gorjeta. Aqui o atendimento foi maravilhoso, todo mundo muito cordial, inclusive a Andréia de Portugal fala português, então a gente se comunicou em português, mas a Walha faz muito sucesso também, então um monte de gente veio na mesa para puxar assunto e tá de parabéns, super indicado, bem gostoso. Um prato super tradicional, tanto francês quanto parisiense, nós chamamos de sanduíche, né? Mas seria um croque monsieur e o croque madame. A diferença entre os dois é a presença ou não de um ovo frito por cima. Basicamente, croque monsieur e croque madame, ele é um sanduíche feito por 2 fatias de pão brioche, geralmente fatias bem generosas, grandes, molho bechamel, também bastante molho bechamel, presunto, queijo e por cima da última fatia de pão, queijo emmental, geralmente gratinado. Então, eu vou confessar que quando vejo no cardápio croque monsieur madame, me remete diretamente a um misto quente, mas é um senhor misto quente, tanto em tamanho quanto em sabores, em ingredientes e em qualidade. Nós estamos comendo agora um croque madame no café da manhã. Não é o horário que geralmente os parisienses comem. Por quê? Porque eles encaram isso como uma refeição, mais um almoço mesmo. Tanto que vem acompanhado de uma salada, esse nosso aqui. Mas, como eu falei, eu vejo esse no cardápio, croque monsieur madame, me lembra um misto quente. E para mim, misto quente é sim uma comida de café da manhã. A gente trouxe também aqui esse prato nesse vídeo sobre comidas de Paris. Não poderia faltar croque monsieur ou croque madame. Você já ouviu falar do Get Your Guide? É uma plataforma onde disponibiliza diversas experiências e você consegue reservar, comprar, né, as atividades ainda da sua casa, do conforto da sua casa, pela internet. Nós somos parceiros do Get Your Guide e se você reservar uma das atividades que vocês verem em nossos vídeos através do nosso link de indicação, vocês não pagam nada mais por isso e a gente recebe uma comissão. Essa é uma forma de vocês apoiarem o nosso trabalho. Afinal de contas, a gente se dedica com muito carinho para mostrar esses vídeos para vocês. E agora a gente está indo numa atração que nós reservamos pelo Get Your Guide e eu já quero compartilhar com vocês como é fácil de usar a plataforma e, inclusive, divulgar essa atração para vocês. Nós vamos almoçar na Torre Eiffel. E aí, eu vou colocar aqui na tela, vou gravar aqui a minha tela do celular. E aí aqui, ó, já tá me mostrando o endereço do ponto de encontro, né? Avenida Gustave Eiffel, 75007. Então aqui no aplicativo já tá me mostrando as instruções, como que eu vou fazer para usar o meu voucher. O nosso almoço está marcado para as 13h30 e aqui ele coloca: retire os seus bilhetes para o elevador às 13 horas, na recepção do Madame Brasserie, que é o nome do restaurante que nós vamos. Esse almoço custou 60 €. No jantar é um pouquinho mais caro, vocês podem ver as opções aí no Get Your Guide também. Um almoço, né, na Torre Eiffel, um ponto tão icônico, é 2 em 1 essa experiência, né? Afinal de contas, você sobe na torre, tem uma vista panorâmica da cidade, hoje está um dia lindo, maravilhoso, e ainda tem uma refeição na Torre Eiffel em Paris. Uma outra atração pelo Get Your Guide que a gente super indica, que nós compramos também na primeira vez que nós viemos a Paris, é o Paris Pass. Ele dá direito a
boa parte das atrações, principalmente as atrações mais famosas, né, mais icônicas. Então nós usamos ele da primeira vez que nós viemos aqui, nós ficamos bem satisfeitos com tudo que estava incluso. Então nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo e assim você pode reservar essas atividades que eu comentei aqui do conforto da sua casa, com tranquilidade, segurança, economia e ainda você aproveita ao máximo o seu tempo aqui em Paris. Agora a gente vai pegar nossos tickets, que dão direito também ao acesso ao elevador. E aí, bora almoçar. É aqui mesmo, só que tem que ser às 13 horas, faltam 12 minutos. Então a gente vai aproveitar para filmar mais um pouco aqui o complexo. Que lindo! A gente vai comer na Torre Eiffel, tô muito emocionada. E falando das vantagens do voucher do Get Your Guide, nós estamos aqui agora aguardando o nosso elevador em um ponto. Nós temos a separação de quem vai apenas visitar a Torre Eiffel com uma fila muito maior e para quem vai fazer as refeições do Madame Brasserie. Aqui do meu lado está o corredor para as pessoas que vão pegar o elevador, só que aqui a gente já está numa parte exclusiva para quem vai no restaurante. Então é mais uma vantagem comprar esse almoço ou jantar pelo voucher do Get Your Guide, esse acesso exclusivo, mais rápido, sem fila, só vantagem. O nosso voucher de almoço do Get Your Guide dava direito à entrada, prato principal e sobremesa. Mas é claro que para tornar essa experiência ainda mais agradável, nós pedimos à parte uma garrafa de vinho para celebrar esse momento tão especial e para harmonizar com a comida deliciosa do Madame Brasserie. É claro que quando a gente vai a um restaurante, o destaque sempre é a comida, né? Mas aqui no Madame Brasserie temos que destacar o excepcional atendimento. A cordialidade, a simpatia, a atenção de todos os funcionários que nos atenderam foi muito acima da média, o que deixa a atmosfera, a vibe do lugar sensacional.
Depois de entrada, prato principal e sobremesa, agora falta só aquele cafezinho, né? E eu esqueci do vinho, né? Uma garrafa de vinho, a gente tomou vinho branco, que hoje tá um dia bem agradável. Falando do cafezinho, a gente vai tomar ele em outro lugar. Fica aí no vídeo que daqui a pouco você vai ver onde. E aí você deve estar se perguntando, será que vale a pena investir 60 euros, né, por pessoa para ter esse almoço na Torre Eiffel? A resposta é depende. Pela experiência em si, a gente super indica, é bem legal. A vista da cidade é incrível, o lugar é maravilhoso, o atendimento é excepcional. Acaba que é uma super ocasião, especialmente se você está vindo pela primeira vez em Paris. Então a gente indica sim, ou se você estiver comemorando aniversário de casamento, um aniversário, é bem legal. Agora, se você estiver em busca de uma experiência gastronômica francesa mais requintada, ou algum tipo de alimento, alguma refeição um pouco mais... como que eu posso dizer, perto de uma estrela Michelin, alguma coisa mais pensando na comida em si, aí acho que a nossa expectativa era um pouquinho maior. Mas o saldo é positivo, até porque você aproveita toda essa experiência para curtir a Torre Eiffel, para curtir a vista da cidade, tem uma refeição aqui, então, no fim, é positivo e sim, a gente faria de novo. Um vídeo sobre comidas de Paris não precisa mostrar necessariamente somente comida, certo? Você vai ter agora um bônus, mas um senhor bônus de algo ligado sim à culinária, mas que vem junto com um prêmio que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você está vendo esse vídeo até agora, você vai ver que valeu muito a pena, porque essa é uma dica que pouca gente conhece e ela entrega demais. Vem com a gente, vem, vem! A grande sacada aqui é que dentro do Museu do Homem, esse lugar aqui que fica no Trocadéro, existe um café do museu que tem uma vista sensacional para a Torre Eiffel. E você pode ir até a cafeteria sem ter que pagar o ingresso do museu. Basta você dizer na recepção que você vai no café. Então agora nós estamos aqui, é o Café Lucy, dentro do Museu do Homem, mas é um café pequeno. E o horário que nós estamos aqui é um horário que dá uma luz linda para a Torre Eiffel. Então, algumas pessoas também sabem desse point e estão aqui aproveitando. Mas está tudo bem, numa viagem tudo faz parte. Aquela parte ali, no balcão, é onde tem a vista direta. Só um vidro separa de fato para a Torre Eiffel. Mas além daquele balcão, super disputado, claro, tem essas mesas aqui. A gente vai ficar aqui na mesa por enquanto, vai ver se vaga um lugar ali no balcão e depois a gente pula para lá para mostrar a vista, que é demais. Isso por um preço de um café. 2 cafés aqui, um café americano, um café com leite, os dois R$ 7,90 €. Mas pela vista, pelo conforto, banheiros de qualidade, gratuito, então de repente é um programa bom para você, interessante também. Vagou um lugar lá na janelinha e adivinha, o Rô já tá lá fazendo uns takes para nós. Temos almoço? Temos almoço. Paris não tem só comida chique, não, né? Claro que a cidade tem fama de ter uma excelente gastronomia, e é verdade, tem muita coisa gostosa, mas também algo muito tradicional. Os parisienses fazem bastante isso, aproveitar os parques, as áreas verdes e fazer quase um piquenique, né? No inverno agora o pessoal não faz exatamente na grama ainda, está uma temperatura, está úmido, mas os bancos ou qualquer lugar para sentar em um parque, e é justamente o que a gente vai fazer aqui agora. E é bastante tradicional trazer os sanduíches nas baguetes. A gente passou numa padaria aqui
do lado do parque que nós estamos. E não é qualquer sanduíche, não é qualquer baguete, não é qualquer coisa. Esse aqui, uma baguete rústica, representando aí a excelência na fabricação de baguetes dos parisienses. Basicamente, assim, se falar assim no simples, é um sanduíche de queijo com presunto. Mas é um presunto cru e o queijo é o Comté, que é um dos queijos mais exaltados aqui, não só em Paris, mas na França. Comté não é um queijo muito consumido no Brasil, por exemplo, diferente do Brie. O Brie é um queijo francês, mas que é bastante vendido e consumido no Brasil. Esse aqui é um sanduíche que tem um pepino também, ali para dar uma acidez, o presunto e o queijo Comté. Se ele pareceu bonito para você, saiba que ele está muito mais gostoso do que bonito. Essa baguete rústica, uma textura firme, o recheio é suficiente para não deixar seco. Não sei de onde vem aqui uma umidade, mas tem uma umidade. O queijo, ele é de personalidade. O presunto, o pepino e o conjunto disso tudo, olha, tá sensacional, gostoso demais. Para fazer uma parceria com esse sanduíche, baguete, presunto e queijo Comté, no mesmo lugar eu peguei uma focaccia. Tem a focaccia do dia, o lugar lá tem diferentes estilos de focaccia e a cara tá sensacional, com alcachofra, pimentão amarelo, alecrim, bastante azeite. Tem um queijo também aqui mais fresco. Eu tenho um queijinho aqui, não vou desperdiçar, não vai para dentro. Peguei uma sobremesa pra gente também, um pain chocolat. Pain chocolat, super tradicional, eles comem isso de manhã, no café da manhã, sobremesa, quase o tempo todo. Pain chocolat de doce, uma focaccia e um sanduíche de baguete rústica. Temos aqui um suquinho de laranja também, que ela está mostrando aqui, porque é muito comum os lugares, as padarias, a boulangerie que eu fui e restaurantes, oferecerem a formule, que é uma espécie de um combo, né? Formule geralmente ele é um set, um conjunto de itens oferecidos. Nos restaurantes geralmente é entrada, prato principal ou prato principal e sobremesa. Aqui o formule, um sanduíche, a bebida e uma pâtisserie, né? Um doce. O conjunto já com a focaccia, já a formule mais a focaccia, é 15,10 €. Então 2 pessoas comendo, bebendo, com uma sobremesa por 15 €. E aí apreciando a vista aqui do parque, não há de ser ruim, né? E se você estiver curioso para saber quanto que a gente gastou na nossa passagem por Paris, são 4 dias, quanto que a gente gastou para comer, a gente vai deixar um vídeo aqui no card que a gente vai fazer um compilado aí do quanto ficou com essas gostosuras aqui, qual o valor final. Hoje no almoço nós vamos de 2 clássicos franceses. Meu prato é um confit de carnat. Basicamente é o peito do pato, clássico francês. Confit é uma técnica de armazenamento de carne, numa época inclusive que não havia geladeira. Consiste basicamente em mergulhar pedaços de carne na gordura, na banha do próprio animal de origem da carne. Então nesse caso aqui, confit de canard, ele é armazenado, guardado na gordura do pato, que obviamente além de armazenado também vai conferindo todo um sabor e uma textura ao prato. O prato da Camila, também um clássico francês, ele é um que a gente chama de steak à poivroie. E o poivroie é pimenta. Então aquele molho que ela foi colocando ali no steak, né, naquela carne, aquele filé bonito, é um molho à base de pimenta. Muito satisfeitos? A comida estava uma delícia e respondendo, né, se o meu bife, né, com molho de pimenta estava muito forte, na verdade não, assim, eu já tinha comido no Brasil, eu acho, esse molho e é bem saboroso. A pimenta, são pimenta preta, né, e aí uma ou outra um pouquinho mais ardidinha, mas no geral estava tudo muito saboroso, tanto o meu prato quanto do Rô, bem saboroso.
e a trilha sonora é bem gostosa também, o vinho estava muito bom. O Rô fez a reserva pelo aplicativo The Fork e aí a gente teve 20% de desconto no final da conta, né? Então, nossos pratos mais o vinho ficou 58 euros, mais a gorjeta nós pagamos 10%, ficou 63 euros. Lembrando que aqui, se você pede a água, você pode pedir tanto tap water, né, que é o termo em inglês para água da torneira, quanto em francês, garrafe d'eau. E aí eles já vão entender que você está pedindo a água que vem da torneira. E aqui na Europa ela é potável. Então a gente sempre que sai para comer tem essa economia aí do valor da água. E aí é mais essa dica. Mas uma delícia, um lugar bem legal. E caso você esteja precisando de uma mãozinha no planejamento da sua viagem, nós estamos oferecendo o serviço de consultoria para quem acompanha o nosso trabalho. Então, só mandar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aqui na tela para saber mais detalhes. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo em nosso canal. Se este vídeo te ajudou ou te entreteve, deixa um like pra gente. Isso não te custa nada e nos ajuda bastante. E considere se inscrever no nosso canal também para acompanhar os outros vídeos de Paris e também de outros destinos. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!